Sejam todos bem-vindos a esse momento que a gente sempre tem construído todos os dias às 18 horas. E eu acabei errando, né? Comecei a live lá no meu Instagram, mas na verdade a live tem que ser no Instagram da igreja, né? Bem, igreja, eu sei que as pessoas estão entrando aqui, né? As pessoas que estavam lá na minha live. Desculpa aí, viu, pessoal? Obrigado por ter avisado. Agradecer aí a Samantha, a Rose veio aqui também me avisar. E como eu estava falando ontem, né? Na verdade ontem não, antes de ontem, e ratificando todos os outros dias também, a nossa intenção. Boa noite, Andresa, tudo bom? Seja bem-vinda. Nós queremos construir esse momento de uma forma coletiva, como sempre deveria ter sido, como sempre é para ser, né? Como igreja do Senhor, posicionados naquilo que o Senhor tem nos declarado, tem nos falado, não olhando para trás, não tentando construir as nossas próprias torres, não tentando edificar os nossos próprios castelos, mas buscando entender aquilo que o Senhor está nos comunicando. Então, que vivamos esse momento da forma mais intensa possível. Nesses dias eu percebo Deus reconstruindo os nossos altares diante do Senhor. Sabe, altares que foram quebrados, altares que foram caídos, altares que foram perdidos, e nós queremos nos reposicionar. Deus tem falado, a gente pensa assim, né? Poxa, o Thiago está vindo aqui ministrar a palavra, está todo mundo aqui pronto para receber. Mas eu queria comunicar para vocês que enquanto eu estou ministrando aqui a vocês, eu só estou falando aquilo que eu tenho sido ministrado pelo Espírito Santo, aquilo que Ele tem comunicado a mim, aquilo que Ele tem exigido talvez mais de mim do que de muitos de vocês que estão recebendo essa palavra. Então que você também possa se permitir, tá? A falar e ouvir a voz do Espírito Santo, que você possa entrar na tua intimidade, que você possa resgatar as coisas que foram perdidas, o tempo de qualidade que você tinha com o Senhor, o tempo que você tinha entre você e Ele e você, que não tinha mais intermediários, que não tinha ninguém se envolvendo com isso, que não tinha ninguém interferindo nisso, mas que esse momento aqui do nosso encontro seja só algo provocador, que você não seja refém dos nossos encontros, não, mas que você se torne refém dos encontros marcados com o Espírito Santo na tua intimidade, no teu tempo de qualidade, no teu quarto, no teu banheiro, onde você preferir, na tua sala, que o Senhor Ele possa te fazer ver e te fazer crer nas promessas dEle. Amém? Vou aproveitar aqui esse momento inicial, falar aqui com a Gleidiane Abreu, ela tá me mandando uma paz do Senhor, então uma paz do Senhor para você também, minha irmã. Ela escreveu aqui: Andresa faz parte da igreja do Pastor Augusto. Eu lembro de você em Itapipoca. Tem algumas outras pessoas que estão entrando aqui. Tem gente nova, pelo menos eu acho, né? Tem algumas pessoas aqui que eu nunca tinha visto nas nossas lives. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo pronto? Todo mundo feliz? Todo mundo aqui disposto a entrar nos lugares mais profundos? Hoje sim. Eu quero ter um tempo de qualidade com vocês, que nele não haverá interferência, ou não haverão interferências, até porque eu não fiz nenhum convite para outras pessoas participarem dessa construção junto comigo, mas nós vamos realmente nos aprofundar na leitura de cenários desse momento, dessa circunstância que nós estamos vivendo, que não é só um retrato da nossa nação, mas é um retrato em outras nações da Terra, na verdade praticamente em todas as nações da Terra. O mundo parou, mas o Espírito Santo continua agindo, continua interferindo, continua falando, continua se movimentando, e eu queria que vocês realmente estivessem aí convidando todas as pessoas que vocês acham pertinente estar participando desse momento. Tá bom? Chamem as pessoas, participem, fiquem até o final. Eu sei que tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo que eu estou fazendo também, mas é porque nós estamos numa construção. Aqui não é um encontro pontual, não é uma circunstância momentânea, mas aqui é nesse momento que nós estamos aqui só construindo um pensamento, construindo a percepção, né? Através de um pensamento advindos de revelações do Senhor, advindos de leituras de cenários espirituais, até chegarmos ao fim dessa trajetória,
né, que não vai se finalizar quando o coronavírus passar, não vai se finalizar depois que nós morrermos, não, ela vai se finalizar na vinda do Senhor, no retorno ao Senhor. É tanto que muitas coisas que nós estamos comunicando, pregando, anunciando, isso vai, irmão, perdurar em gerações e gerações e perpassar por gerações e gerações. Então, que essa realidade, ela seja a realidade que venhamos viver no Espírito todos os dias, tá? Eu quero estimular aqui você, jovem, que tem muitas vezes aberto mão do projeto de Deus na sua vida. Você jovem, que eu também me considero jovem, claro, tenho 31 anos de idade, mas você que está nessa fase ainda solteiro, que ainda não encontrou a sua esposa, que não encontrou o seu marido, você jovem, não desista. Não desista. Eu quero te comunicar uma coisa, não será fácil o processo, tá bom? Não será fácil o processo, mas o processo te fará amadurecer, crescer e se tornar uma resposta para os céus na terra, tá? Eu percebi que, de fato, as coisas do mundo, elas são muito são muito apetitosas, né? Mas elas nunca chegarão no sabor, no gosto, no prazer que se tem em estar com o Senhor e se fazer importante para a obra dele, em se perceber ali de forma notória como algo importante para Deus. Então, não é uma questão de você trocar o que é ruim por aquilo que é bom, é trocar o bom pelo excelente, trocar aquilo que é bom por algo mais excelente, melhor do que o bom. Então, que você possa se permitir permanecer e mergulhar e desfrutar, porque Deus, ele quer falar com você e ele quer mais do que isso, só falar. Ele quer, a intenção no fim de todas as coisas é comunicar o coração dele, fazer o teu coração voltado para o coração dele, ao ponto de vocês firmarem uma aliança eterna, imutável, imaculada, que o Senhor está reservando para um tempo na vida de vocês. Então, jovens, se firmem na palavra. Não é uma questão de parar de pecar, é uma questão de se envolver com o Senhor, e isso te fará parar de pecar. Tem muito jovem que está tentando parar de pecar sem se aprofundar na palavra. Tem muito jovem que está tentando parar de pecar através da religiosidade, pela falsa religião. Então eu quero te dizer uma coisa, se você se envolver com Deus, se você se envolver com Cristo, e aí tomo as minhas palavras como as dos meus pais, dos meus avós, das gerações que passaram, que parecia algo tão pequeno, parecia, quando comunicavam, parecia algo tão raso, tão pouco profundo, que muitas vezes nós não atentamos e não obedecemos para isso. Mas, irmão, não existe outro segredo na vida, não se mergulhar no Senhor através da palavra dele, através da oração que comunica o teu coração com o dele e o dele com o seu. Não adianta você viver uma vida sem jejum, não adianta você viver uma vida no Senhor sem oração, não adianta você viver uma vida no Senhor sem leituras bíblicas e meditação. Não é só ler, é meditar naquilo que o Senhor está comunicando através da sua palavra. Então, que o teu coração possa estar envolvido com essas práticas que são simples, mas ao mesmo tempo tem sido o maior desafio da igreja. Talvez parar e ler a Bíblia, talvez parar e gastar tempo de oração. Tem pessoas que se achegam, neófitos, né, pessoas novas na fé, elas se aproximam de mim e falam assim: poxa, Tiago, tem sido tão difícil eu permanecer na leitura da palavra, porque sim, sempre será esse o teu desafio. O lugar onde você quer entrar, o lugar onde você quer, o lugar para onde você quer ir, se for da vontade de Deus, você vai sofrer resistências. E a resistência sempre vai começar aqui dentro da tua mente, no teu coração, vai ser a tua própria carne que vai lutar contra isso. Então, cuidado, porque todas as vezes que você fizer alguma coisa em Deus ou para Deus, você vai sofrer resistência. O mundo espiritual vai resistir você, tua carne vai resistir você, tua mente vai resistir você, mas você tem que permanecer, você tem que guardar o coração, você tem que ir como Josué, sabe? Ele talvez ali se sentisse totalmente despreparado para aquilo que Deus estava confiando nas suas mãos, mas Deus deu um comando para ele: seja forte, seja corajoso e ponha-te de pé. Às vezes você não é o mais preparado, às vezes você não está habilitado, não se sente como tal, mas eu vou dizer uma coisa para você: se você tiver coragem, se você estiver de pé diante das coisas que o Senhor te confiou, você vai chegar lá. Se você for forte e corajoso, se você for perseverante, você vai chegar lá.
Tem pessoas que tinham tudo para chegar até o final da caminhada. Eram habilitados, cheios de dons, de capacidade, sabedoria, mas não chegaram porque desistiram no meio do processo, porque não foram valentes, porque não foram perseverantes, porque não resistiram. Tem gente, irmão, que é por insistência que vai chegar no cumprimento das promessas do Senhor, né? Deus ele quer ver uma igreja levantada, desejosa, ardentemente apaixonada por Jesus. Então que você possa, irmão, inclusive abrir mão, talvez aí das suas madrugadas, das suas noites, dos seus dias, das suas tardes, de um tempo que você tinha para assistir um seriado, que você tinha para gastar tempo olhando o Instagram, o que for. Isso parece tão simples, né? Parece tão pouco profundo, mas eu vou te dizer, são essas coisas que estão nos embarreirando em ter uma vida mais íntima com Deus, em ver o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida e sentir o fluxo do Espírito Santo nos guiando para o centro da tua vontade. Aleluia. A Ramira está postando aqui, posta o esquema que Mádia fez para ajudar, é muito bom. Pronto, eu vou solicitar, viu, Ítalo, você que está assistindo aí, depois que a gente terminar essa live, vamos postar aqui um esquema de leitura bíblica, que todo mundo da igreja segue, pelo menos as pessoas que já me perguntaram, né? É um esquema de leitura bíblica de ler a Bíblia uma vez por ano. A gente também tem um esquema de ler a Bíblia em 6 meses, tá? E que você possa viver isso na sua vida. Eu quero ver uma igreja se levantar com a postura correta, com um alvo correto, mas guardando o coração e perseverando, sabe? É bater martelo na estaca para fincar aquilo que Deus te comunicou. Então que você, jovem, permaneça, que você persevere. Eu estou entregando essa palavra, claro que ela não se restringe aos jovens, ela se expande a todos, ela é para todos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, jovens, hoje, especificamente, senti isso no meu coração. Não abra mão da herança por causa de um prato de lentilhas. E eu sei que muitas vezes a gente para pensar na circunstância que Esaú e Jacó viveram juntos, né? Que Esaú, por causa da fome, trocou a herança que ele tinha por um prato de lentilhas que estava nas mãos de Jacó. E por causa disso perdeu toda a herança que tinha. Mas a gente às vezes pensa, então é porque uma mulher que eu acabei me rendendo a ela, tive relações sexuais com ela, foi um homem que eu acabei me rendendo a ele, tive relações sexuais com ele antes do casamento. Eu vou dizer uma coisa para você, é muito mais do que isso. Na verdade, isso é só consequência de um homem ou de uma mulher que não tem interesse em se envolver com aquilo que Deus está confiando nas palmas da mão dele. Se você fizer a leitura correta, Esaú, mesmo faminto, ele jamais trocaria a sua herança por um prato de lentilhas se ele tivesse mensurado, se ele tivesse entendimento do que ele estava fazendo, do valor que se tinha naquilo que ele estava trocando. Então, não é uma questão de você trocar uma coisa pela outra, mas é uma questão de não perceber a desproporção que existe em trocar uma herança incorruptível, como o Pedro fala, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós, por um prato momentâneo, por algo circunstancial, por uma fome passageira. Né? É suportar, querido. Se ele soubesse o valor da herança, ele teria suportado até o fim. Se ele soubesse o valor da herança que ele carregava, ele teria suportado, ele teria ele mesmo feito um prato para ele logo a posteriori. Mas as facilidades da vida, as coisas boas da vida, têm nos feito trocar a herança eterna de Deus por um prazer momentâneo. E eu quero envolver você nessa verdade. Eu não quero que você tome isso como algo legal, mas algo real. Porque as leis, elas pairam sobre a verdade. Né? As leis do Brasil, elas mudam dia após dia porque o Brasil está mudando. Porque as coisas estão mudando. Porque as percepções aumentam. Porque os fatos e as circunstâncias se propõem, se colocam. Então as leis vão se adequando à realidade da vida. Né? Então, da mesma forma, tudo o que é legal no Senhor vem por uma percepção real do Senhor também. O Espírito Santo quer, antes de te dar legalidade, antes de apresentar a legalidade das coisas, antes de dizer se é certo ou se é errado, Ele quer que você se insira na realidade do seu reino, na verdade da sua palavra, no seu coração. Deus não quer apresentar para você as leis antes de revelar a Cristo. O problema é que o povo rejeitou a Cristo, rejeitou a Deus. Livro de Êxodo 31, 30.
40, você vai ver a rejeição do povo para com Deus. Eles disseram, façamos assim, Moisés, fale tu a nós e nós ouviremos, mas não fale Deus a nós, senão morreremos. E Deus estava propondo para Moisés e indiretamente para o povo, para que as pessoas, elas conhecessem a Deus. E ele disse, Moisés, eu quero que esse povo seja o meu povo, e eu como Deus quero ser o Deus deles. Só que o povo rejeitou a Deus e preferiu os intermediários. As pessoas não queriam conhecer a Deus, elas queriam os benefícios que Deus até então tinha dado para eles. Então, não é uma questão de você viver na legalidade sem antes entender a realidade das movimentações do reino de Deus. Não busque no Senhor saber o que é certo, o que é errado, sem antes saber quem Ele é. Aleluia! Você tem que saber quem Deus é na sua vida, antes de saber do que Ele quer ou do que Ele não quer, do que é bom, do que não é bom. Porque quando o Senhor se apresentar para você, a revelação disso ela vai ser natural e processual. Dia após dia, irmão, Deus vai falar com você, fazer você meditar na sua palavra. Ele vai te fazer um homem perceptivo para as movimentações do Espírito, mais do que para as percepções que você hoje já tem das coisas naturais, carnais, momentâneas, circunstanciais. Você tem uma decisão a tomar, ou você escuta a Deus e o obedece agora, ou então você continua ouvindo o homem e os decretos mentirosos dele. Porque eu vou dizer, até então, os decretos dos homens não mudam a circunstância que nós vivemos. Mas o meu Deus que se levanta do trono, a hora que Ele quiser, o momento que Ele quiser, Ele pode mudar o dia para a noite para o dia, mudar a circunstância da tua vida, a história do teu trajeto de vida, todas as coisas que hoje te oportunam, ou que te amaldiçoam, ou que te prejudicam, o Senhor pode mudar o cenário agora, mas essa não é a nossa oração. A nossa oração é que o Senhor se envolva com o nosso coração e nós nos envolvamos com o coração dEle. A nossa oração é essa, não é Senhor muda a circunstância, é Senhor muda o meu coração, muda a minha percepção de vida, me faça perceber que de fato o Senhor é e o que o Senhor quer, porque o Senhor está usando das circunstâncias. Perguntaram para mim assim, então quer dizer que o coronavírus foi uma permissão de Deus, ou foi uma ação do Espírito, para as pessoas se voltarem para ele. Cara, deixa eu te falar uma coisa, sendo bom ou ruim, na tua perspectiva, sendo algo bom ou ruim, na perspectiva humana, Deus sempre está se utilizando dos momentos, das circunstâncias, das ações de Satanás, até mesmo das tuas falhas e fragilidades, para converter o coração de uma nação para Jesus. Independentemente se você queira entender a circunstância aqui, ou a próxima, ou as que virão, as que passaram, Deus, Ele sempre está tentando envolver teu coração para Ele. Porque Jesus, Ele se utilizou de momentos bons, como aquela mulher que foi pega em adultério. Aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus, ele perguntou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém ali acusou aquela mulher por causa da reflexão que Jesus gerou no coração de todos eles. E aí foi saindo dos mais velhos até os mais novos, e ele perguntou para aquela mulher, aonde está a mulher? Onde estão, mulher, os teus acusadores? Ela olhou em volta e viu que não havia nenhum acusador. E ele disse, então vais, eu também não te acuso, então vais e não peques mais. Irmão, Jesus não usou de circunstância boa e transformou em circunstância ruim para aquela mulher se converter a Ele. Não, Ele pegou uma circunstância ruim e transformou numa circunstância boa, e aquela mulher se converteu a Jesus. Ele não chegou para ela e repreendeu, e amaldiçoou, ou apontou o seu pecado. Não, já existia um povo que estava fazendo isso. Então Deus, Ele tanto se utiliza de momentos bons, como também de momentos ruins, circunstâncias ruins, e favorece a tua vida pelo conhecer do coração de Jesus. Então, não por exemplo, aconteceu também um dos certos dias do Senhor, Ele disse, ai de ti, Betsaida, de ti, Corazim, porque se Sodoma e Gomorra tivesse escutado ou visto os milagres aqui operados, Sodoma e Gomorra não teria sido destruído. Então, Jesus, Ele se utiliza de uma circunstância ruim para gerar temor em uma cidade, em um povo. Então, o fato, irmão, é que nós não temos como colocar Jesus ou as ações de Cristo em um quadrado, as ações do Espírito Santo dentro do nosso quadrado, do nosso modelo de vida, e determinar como que Jesus age, como que Ele se move. Não, uma coisa é certa, Deus em tudo se move por amor.
Então ele não faz para te amaldiçoar, ele não faz para te destruir, ele faz para te gerar vida e vida em abundância, porque a sua natureza não muda, independentemente da circunstância. Né? Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância para cada um de nós. Então não paralise agora, não pare agora, não fique achando ou tentando discernir ou descobrir se é Deus, se não é Deus. Irmão, deixa eu te dizer, tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Teve um terremoto lá na Ásia, permissão de Deus. Deus mandou chuva para o sertão nordestino, permissão de Deus. Fulano de tal morreu, permissão de Deus. Fulano de tal viveu diante dos mortos, ressuscitou, foi curado, permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Tudo é permissão de Deus. Eu quero que você se coloque no lugar que te é permitido estar. Sabe com o que é? No lugar de dependência de Deus. Para de querer tentar resistir à autoridade do Senhor. Para de querer achar que você é Deus para com Deus. Não, você é homem para com Deus. Então se coloca no teu lugar. Deus é soberano. Deus, ele é poderoso. Deus é Deus e além de Deus não existe outro. Todos os deuses com D minúsculo foram derrotados pelo Deus com D maiúsculo. Então tenta se submeter, querido. Se submete. Tem gente que está tentando interpretar Deus antes de aprender a obedecê-lo. Então obedece ao Senhor. Obedece ao Senhor. Primeiro obedece na obediência. Deus vai te ensinar algumas coisas e confiar algumas coisas na tua vida. Porque bem-aventurado aquele que creu e não viu a presença do Senhor. Aquele que creu e não viu o Senhor. Porque, de fato, querido, é uma questão de dar uma resposta sem precisar isso pairar sobre a tua mente, sobre o teu intelecto, sobre a tua capacidade. Deus quer se mover independentemente da tua capacidade. Deus quer falar com você independentemente das tuas habilidades. Por isso que ele continua usando os que não são para confundir os que são, para que nenhuma carne se vanglorie diante do Senhor. Deus quer se revelar para você. Deus mandou seu Filho Jesus com a proposta de salvação para a humanidade, para gerações e gerações. Para toda a humanidade, aquela que havia passado, aquela que haveria de vir, aquela existente no momento em que Jesus foi para o Gólgota, morreu na cruz. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus só viu a necessidade de trazer por meio de Cristo salvação, porque quando se fala de salvação, revela que alguém precisa dela. Revela que alguém está no fundo do poço, precisa ser salvo. Alguém está sendo afogado, precisa ser salvo. Alguém está sendo ameaçado, precisa ser salvo. Alguém está indo para a morte e precisa de salvação, querido. Então não se coloca diante de Deus como se ele precisasse de você. É você que precisa dele. Então, mais do que procurar respostas do Senhor, do porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo, é você entrar no Santos dos Santos, ouvir a sua voz e obedecê-lo. É você viver a glória do Senhor. É você mergulhar nela e deixar o tempo mostrar e revelar aquilo que o Senhor está preparando para a tua vida, querido. É mais do que simplesmente você ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e tentar viver a Bíblia. É você ser cheio do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, aquela foi uma experiência única para eles, irmão. Eles até então não sabiam o que era ser cheio do Espírito Santo. Mas aquilo ali, aquele momento, aquela circunstância, foi gerando neles maturidade. Você vê o crescimento de Pedro. Deus, ele fala através de um anjo, na casa de Cornélio, fala com Cornélio, a palavra de Deus fala que ele era um homem solidário, um homem bom. E quando o anjo falou com ele, Cornélio não era judeu, Cornélio era gentil. Ou seja, gentil é todo aquele que não é judeu. Então naquela circunstância, o anjo fala com Cornélio. E fala que Pedro está em determinado lugar. E manda que Cornélio vá até o encontro de Pedro para chamar Pedro a pregar o evangelho para a casa de Cornélio. A palavra de Deus fala que naquela circunstância, Cornélio manda os seus servos ao encontro de Pedro, porque Deus revelou onde Pedro estava. Mas concomitantemente, Deus começa a dar uma visão para Pedro. E todo animal que era impuro, Deus colocou na visão sobre um lençol e disse: pega esses animais e come. Mas a lei os obrigava a não comer daqueles animais. E aí o Pedro reage de forma espontânea e diz assim: não, Senhor, eu não posso comer o que é impuro. E o Senhor responde para ele, reage para com ele, dizendo: o
que você está chamando impuro se eu purifiquei? E ali ele estava falando de Cornélio, então ali Pedro estava se descobrindo dentro do projeto de Deus, ou seja, de não só pregar em Jerusalém, só não na Judéia, mas sim até Samaria, os confins da terra e todas as nações da terra. Paulo entendeu isso, Pedro entendeu isso, desbravaram o evangelho nessas outras nações, viveram essa verdade, mas veio de um aprendizado, de um crescimento, veio de um tempo de amadurecimento por aquilo que eles foram obedientes. E Pedro não sabia ali, ele não sabia o que surgiria após aquela circunstância, mas de repente ele toma conhecimento que alguns servos de Cornélio estavam à sua procura. E Deus ali fala com eles, vai ao encontro deles, porque eu os ordenei que fosse a tua procura. Então Pedro sai de onde ele estava, vai até a casa de Cornélio. A palavra de Deus fala que depois que Cornélio reuniu toda a sua casa, todos os seus servos, família, em um só lugar, Pedro pregou o evangelho, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aí ele teve convicção naquela circunstância, naquele momento, de que o Espírito Santo estava para todos. Aqueles que os judeus rejeitavam, tomavam para si como menores do que eles, o Senhor também estava abrindo acesso para todas as nações da terra. Então ali Pedro identificou, creu, reuniu com os apóstolos e disse, eu vi com os meus próprios olhos, o Espírito Santo também tomou os gentios. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes Deus quer de você obediência, depois interpretação que você vai ter. Depois ele vai te dar interpretação em cima da tua obediência, em cima do teu envolvimento, do teu comprometimento. Então, deixa eu te explicar uma coisa. É como aquela música, né? Ninguém explica Deus. E não adianta você querer tentar entender Deus com o teu intelecto. Você é limitado. Existe uma zona de limitação na tua mente. Você não vai alcançar as coisas se não for por revelação. Conhecimento é como uma fonte. Na verdade não é como um rio, é como um lago, é como um açude. É uma fonte esgotável. Mas a prosperidade que vem do Senhor, a revelação que vem do Espírito Santo de Deus é como uma fonte de água viva que surge da rocha e não para de gerar um rio de movimentos, de ações, de fluxos, para que você conheça o Senhor verdadeiramente, para que você permaneça mergulhando. E você vai perceber uma coisa quando você mergulhar no Senhor: esse poço não tem fim, querido. Esse rio não para de fluir, essa glória não para de fluir na tua vida. Sempre vai ser algo apaixonante. Dia após dia você vai descobrir alguma coisa nova do Senhor. E a obra, como diz o escritor Paulo, o escritor de Efésios, ele diz: a obra que Deus começou em vós, ele há de aperfeiçoar até a vinda do Filho do Homem. Então é um aperfeiçoamento. Ele não diz que você vai ser pleno até o fim, ele não diz que você vai ser 100% santo até o fim, mas uma coisa ele te garante: ele vai continuar a sua obra na tua vida. Você se permitindo ou você não se permitindo, Deus tem o interesse de transformar você. Agora se coloca no teu lugar, se coloca no lugar de submissão, de obediência. Então para de tentar interpretar os cenários, amém? Mas mesmo assim nós vamos entender algumas coisas que o Senhor tem me revelado, tem comunicado ao meu espírito, e aí eu preciso que a gente vá junto nessa atmosfera de revelação, tá? Tenta permanecer comigo até o fim, porque agora é que vai vir a palavra, amém? Agora é que vai vir a palavra, agora que vai vir o feijão com arroz e a feijoada, carne assada e tudo mais. Quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor me revelou algumas coisas e já é algo que Ele comunica ao meu espírito há um certo tempo. Nada do que eu estou falando para vocês vem de uma revelação momentânea, na verdade é uma construção das coisas que o Senhor já tem me comunicado. E uma das coisas que nós precisamos entender é que nós não estamos em tempo de guerra, mas nós estamos vivendo um tempo como o tempo dos atalaias. A ordem para os atalaias é: quando ouvires rumores de guerra, toca a trombeta. Ou seja, anunciando o tempo da volta do Senhor. Então nós não estamos em guerra, então não adianta você querer entrar em atmosfera de guerra, não adianta você querer entrar contra principados e potestades, você só vai se expor de forma desnecessária. Irmão, a igreja precisa entender uma coisa: você tem que parar de entrar em guerra que não é sua. Você tem que parar de entrar em guerra que não é sua. Não é porque você está vendo o inimigo que você tem que atirar contra ele. Não é porque você está vendo circunstâncias ruins acontecendo que você tem que entrar em batalha por causa daquilo. Deus, Ele tem um movimento da sua igreja, e é na sua multiforme graça, na complexidade do organismo vivo da igreja, que Deus está se movimentando. Então, entenda uma coisa: você não vai fazer nada sozinho. Sempre a igreja vai andar na coletividade. Eu sei que é um lugar difícil de se viver, mas é esse lugar que Deus se move.
Amém? Satanás se move na escuridão. Jesus e o Espírito Santo, Deus, se movem na luz do Evangelho, na palavra. Então ele não pode negar a sua palavra, mas ele a faz cumprir. Ele vela a sua palavra e a faz cumprir. Então essa é a verdade que a gente vai viver. Evangelho é gente. Evangelho é ter contato uns com os outros. As pessoas que nós não amamos, essas pessoas que Deus vai se propor, vai propor diante de você para que você seja transformado. São as pessoas que você tomou como inimigo, são essas que Deus vai aproximar da tua vida. São os desafios. Por isso que casamento é a forma mais rápida, mais célere de Deus transformar a vida de alguém. Geralmente Deus sim vai atrair pessoas diferentes de você para se relacionar com você, para complementar a obra que Ele tem na tua vida. Só que você tem um desafio nesse processo. E o desafio que você tem no processo, irmão, é se permitir aceitar as diferenças. Então, existe uma obra específica para cada compartimento do organismo vivo que é a igreja. Amém? Então existe um espaço onde uma zona de atuação do corpo de Cristo para uma determinada gama de pessoas que exercem o mesmo ministério, que exercem uma função específica. Alguns são chamados para pastores, outros para apóstolos, outros para mestres. Entenda, Deus tem uma zona específica, mas todos comunicam para o mesmo propósito. Então eu vou dar uma leitura para a igreja do Senhor dentro da sua coletividade, e essa leitura ela se torna de fato macro, mas que você encontre o micro do Senhor na tua vida, especificamente naquilo que você se move ou como você se move. Uma das coisas que o Senhor me sinalizou é que nós não estamos em tempo de guerra, mas nós estamos nos posicionando nesse lugar. É um tempo de preparação para um tempo de guerra. Porque, irmão, quando as pessoas falam de avivamento, me dá sempre uma sensação de que é o tempo que Satanás fica calado e nada acontece. Mas não é isso. É porque o inimigo se move na zona de atuação dele, na escuridão. Mas a igreja tem que se mover na luz e fazer cumprir toda a palavra de Deus que nos está prometida nela. Então, Satanás não é que no avivamento Satanás não deixa de agir. É porque a igreja começa a agir em plenitude como convém fazer. Certo? Então é uma preparação da igreja. Avivamento está ligado ao corpo de Cristo se movimentando assertivamente com aquilo que o cabeça está anunciando. O problema é porque nós estamos andando em desconformidade com as ordenanças do Senhor. Por isso que Deus vai sim levantar, e tem feito, e vai levantar mais, profetas de conserto. Mais do que profetas de destino, porque o conserto te leva ou te reposiciona ao destino. Então Deus está levantando uma voz profética de conserto. Então, como nos posicionamos em tempos de guerra? Não é guerra, mas é tempo de posicionar o coração. É tempo de olhar com o olhar daquele soldado que está sendo preparado para o tempo de batalha. Então, nós temos que entender as circunstâncias a partir de uma leitura celestial, espiritual, dos tempos do Senhor. São tempos em que a gente tem que entender duas coisas valiosas e importantes. A primeira é que nós precisamos escolher o nosso lugar no tempo de guerra. Então, a igreja, ela muitas vezes tem replicado palavras que têm sido anunciadas, ao invés de se posicionar na palavra de Cristo e fazer cumprir aquilo que o Senhor a confiou. Nós estamos gerando muitas pessoas que estão sendo parecidas conosco, ao invés de ser parecidas com Cristo. São pessoas que estão encontrando um lugar para estar, que é o lugar onde outras pessoas estão, não um lugar que Deus reservou para elas. Então Deus está reservando um lugar individual dentro do seu projeto coletivo para você, querido, que está ouvindo agora. Eu quero que você guarde muito bem essa palavra. Deus tem um lugar específico para você, e nesse lugar Deus quer te dar primeiro proteção. Mas esse lugar não vai inibir a obra de Deus através da tua vida. Tá? Tem muita gente que diz assim: Deus me fez parar tudo por causa da minha família. Querido, você na verdade você estava parado quando você não estava cuidando da sua casa, cuidando da sua família. O movimento de Deus está exatamente em você cuidar das coisas que são valiosas para Deus, que comunicam com o seu propósito. Então não adianta eu ter uma igreja, eu querer ser igreja, se eu não sou igreja, eu tenho uma igreja dentro de casa. Então Deus está reservando um lugar para você. Tem um lugar como pai, tem um lugar como mãe, tem um lugar como filho, tem um lugar como sacerdote da sua casa, tem um lugar de obediência, tem um lugar na presença de Deus, tem um lugar de intimidade que Deus quer falar com você especificamente para te gerar proteção. Deixa eu te falar, mais do que conquistar, querido, Deus quer te proteger. Como assim, Tiago? Mas a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Irmão, você já é vencedor em Cristo Jesus. Você já é mais do que... A vitória já é garantida para os homens que estão no lugar em Deus. Tem gente que reclama, não tem uma revelação.
Deus não fala comigo, irmão. Você precisa ir para um lugar em Deus, porque é o seguinte: todo lugar que Deus resguarda você, blinda você, sua casa, sua família, tudo que te compreende, tudo que te envolve, será um lugar de revelação. Não adianta você ter uma revelação se você não está no lugar da promessa. E o lugar da promessa é dentro de casa. Tanto que a carta ao Timóteo não permite Timóteo se posicionar de forma inadequada, ou seja, vivendo igreja fora de casa. Então todo presbítero, todo homem de Deus tem que antes ser pastor, presbítero, homem de Deus dentro de casa. Amém? Então esse lugar é um lugar de blindagem, porque você tem que ficar atrás das trincheiras, tempo de guerra, irmão. É tempo de posicionamento, é tempo de você escolher. Deus está dando tempo para a igreja escolher aonde se esconder. Deus está escolhendo o lugar certo, irmão, para você saber que quando tudo estiver mal, quando tiver que recuar alguns passos para trás, mas não parar de guerrear, você sabe onde é teu esconderijo, sabe onde é que estão as trincheiras. Então Deus está reservando esse lugar para você, amém? Deus está reservando esse lugar para você. Esse lugar de blindagem não pode ser um lugar opressor. Tem que ser um lugar de visualização correta e estratégica das coisas que Deus está te propondo a fazer. Então esse lugar também será um lugar de revelação. É nesse lugar que Deus vai te dar uma visão ampla do cenário de guerra, de batalha. Tem algumas coisas que Deus vai te revelar nesse lugar. Deus vai te revelar o propósito. Deus vai te revelar os teus inimigos e o propósito dos teus inimigos. Será um lugar que aparentemente será de humilhação. Será um lugar parado. Mas na verdade é nesse lugar que você vai ver toda a movimentação dos teus inimigos contra aquilo que Deus está querendo promover. Então é nesse lugar que Deus vai te blindar, é nesse lugar que Deus vai te levantar. Eu quero que você entenda que a circunstância que você está vivendo te exigirá você encontrar um lugar de blindagem. Todo homem de guerra, irmão, encontra um lugar de blindagem atrás das trincheiras, certo? Você tem que entender que quando você desembanha a espada, você perde proteção. Quando você desembanha a espada, você perde proteção porque você se expõe. Mas quando houver a exposição do teu coração, da tua vida, o Espírito Santo sempre vai te lembrar que tem um lugar para você tratar das tuas feridas, tem um lugar para você tratar da tua família. Se você foi ferido por Satanás, se você foi afligido com perseguição, com aflição, com o que for, você vai ter uma trincheira com remédios, com médicos, de pessoas que vão cuidar de você, vão tratar de você. Por isso que por muito tempo a igreja, a gente tem gastado mais tempo tratando a igreja, irmão. A gente está pregando mais para a igreja do que pregando para o mundo. Nós nos tornamos nesse tempo pouco evangelísticos e estamos como que com a função do apóstolo, né, de tratar a igreja nos seus ministérios para poder fazê-la fluir naquilo que o Senhor a confiou. Então, eu vou dizer uma coisa para você: se você não souber aonde estão as tuas trincheiras, você não está apto, habilitado, comandado, levantado para entrar nesse tempo de avivamento que a igreja vai viver. Porque tempo de avivamento, irmão, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Em tempo de avivamento, Satanás vai se irandar, mas a igreja vai ter que se levantar. Agora vai haver muita exposição, mas não vai haver queda, né? Nós queremos sim, nós podemos sim no trajeto sermos feridos, podemos sim sofrer abalos, traumas, o que for, mas sempre saberemos para onde voltar. Um homem que não sabe de onde veio, jamais saberá para onde vai. Um homem que não tem noção da sua origem, jamais terá noção do seu destino. Então uma coisa é certa: se você quer estar pronto para o tempo de guerra, se você quer se levantar para o tempo de guerra, se você quer desembainhar a espada para um tempo que Deus está preparando para a igreja viver, esconda-te nas tuas trincheiras. Nas trincheiras você terá revelação de como que está o cenário contra você, né? Você vai ver toda a movimentação do inimigo contra a tua vida. Deus vai te compartilhar coisas profundas. Deus vai falar no teu coração aquilo que Ele está planejando fazer. Deus vai ser estratégico contigo, querido, mais do que momentâneo e pontual. Deus está levantando uma geração que sabe ser geracional. Uma igreja que não prega para o momento, ela prega para as gerações vindouras. Ela prega para o fluxo do Espírito. Ela não prega para uma necessidade pontual. Necessidade pontual, irmão, é só para a gente ir lá curar e sair adiante do propósito. Jesus nunca parou no enfermo. Jesus nunca parou numa enfermidade. Jesus nunca parou nas críticas das pessoas. Jesus nunca parou no levante contra ele. Jesus nunca parou no expulsar de um demônio. Não, irmão, ele continuou o seu propósito. Seu propósito era voltar para Jerusalém e ser crucificado, morrer, ressuscitar, salvar a tua vida e a minha vida. Então cuidado para você não parar nas coisas pontuais.
Deus vai te dar uma visão macro de tudo aquilo que Ele está propondo para a igreja do Senhor, amém? Esse é o lugar que nós temos que estar, o lugar de resguardarmos o nosso coração, a nossa vida, a nossa família nas trincheiras, procurando um lugar seguro e de visibilidade estratégica. Esse é o posicionamento da igreja. É tempo de aguardar, de esperar no Senhor, é tempo de se voltar para um lugar nele, é tempo de proteção, é tempo de visão e é tempo também de destino, amém? É tempo de você saber como que está teu coração, sarar a tua fragilidade, sarar tuas feridas, mas é tempo também de, após isso, logo posterior a isso, se posicionar. É tempo, depois de todo esse fluxo de tratamento de Deus para com a nossa vida, é nos posicionarmos. Existem três homens que se posicionaram em tempo de guerra, mas tiveram um posicionamento muito peculiar naquilo que eles fizeram e naquilo que eles deixaram de fazer. Um desses homens, depois que Jesus, na verdade, depois que Deus libertou através de Moisés, que é uma representação de Cristo libertador, né? O Cristo que te liberta do pecado, te liberta do mundo, te liberta do Egito, né? Passar pelo Mar Vermelho representa passar pelo sangue de Cristo. Quando você passa pela aliança com o sangue de Cristo, querido, se faz cumprir aquele louvor, né? Que tem parâmetros bíblicos. Quem pisa no santo do santo não sabe mais viver em outro lugar, né? Você não consegue mais voltar para o Egito. O problema é que o Egito não é só uma questão de você sair dele, é ele sair de dentro de você. Então ali, naquela circunstância, o povo saiu do Egito, mas o Egito permanecia dentro deles. Mas depois do selo do sangue de Jesus Cristo, irmão, aquela geração, ela ficou refém, se tornou refém da aliança. Então é por isso que Deus quer sim que você declare a aliança que você quer ter com Ele. Se você o reconhece de fato como seu Senhor e como seu Salvador, que você faça essa aliança com o Senhor, aonde você estiver. Mas ali, naquela circunstância, o povo sofreu um processo de libertação, né? Fomos libertos para conquistar. A libertação que nós sofremos, concomitantemente, é uma preparação para o processo de conquista que iremos fazer. Né? Então Deus, ele levantou um Moisés para libertar um povo, mas levantou um Josué para conquistar uma terra para o povo. Então é nesse processo de posicionamento para a conquista que nós vamos entender alguns posicionamentos de Josué e por que ele fez determinadas coisas. Eu não termino hoje a minha ministração, provavelmente, tá? Mas eu acredito que eu consiga chegar muito perto do fim. Eu quero que você permaneça aqui junto comigo. Estou vendo que as pessoas estão permanecendo e amém por isso. É o seguinte, Josué, quando se colocou diante do Senhor, ele disse: Josué, ponte de pé, tem de bom ânimo, seja forte e corajoso, eu estou contigo, eu sou contigo. Deus às vezes nos promete coisas, ou nos sinaliza coisas, ou nos revelam coisas, para que a gente, no meio da circunstância de batalha, não esqueça daquilo que Ele nos prometeu, porque Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Né? Passarão os céus e a terra, mas a palavra não haverá de passar. Então é a única coisa que persevera no meio do caos, no meio da crise, no meio da circunstância difícil, é a palavra do Senhor. Guarde isso no seu coração. Você tem que parar de olhar para as evidências. Olha para a palavra do Senhor, porque ela vai cumprir na tua vida. Se você guardar a tua vida nela, se você inclinar o teu coração para ela, irmão, não tenho dúvidas, você vai vivê-la. Ainda que passem 10, 20, 30 anos, o Senhor vela pela sua palavra e Ele a faz cumprir. Josué, quando teve esse comando de Deus, diante da circunstância que ele está vivendo, Deus chega para ele e dá uma primeira informação que gera impacto no seu coração. Ele disse assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Meu servo Moisés é morto. E agora eu estou levantando você. E naquela circunstância, talvez os conflitos, né, aquela atmosfera de guerra que antes poderíamos pensar que eles sofreríamos fora dele, mas antes era uma guerra no seu interior, conflitos no seu interior, né? A dependência de Josué talvez estivesse totalmente voltada para Moisés, mas agora Deus queria falar com Josué como falava com Moisés e dar destino ao seu coração. E é engraçado porque a gente toma muito como promessa de Deus, mas não é uma promessa de Deus, mesmo que seja, não é na circunstância que Josué falou, declarou. Ele disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você lê o contexto, você vai perceber que na verdade é um posicionamento de Josué, não é uma promessa de Deus. Ele está dizendo assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, antes de qualquer coisa, Deus quer tomar o teu coração nesse lugar secreto, nesse lugar reservado, que Ele vai tirar os teus ídolos diante de você. Ele vai tirar o teu chão diante de você. Talvez tenha um Moisés na tua vida hoje, talvez tenha um chão ainda muito firme para você pisar e Deus está tirando de você. Para que agora você só tenha uma coisa para poder pautar as tuas decisões e o teu posicionamento:
é a confiança de que Deus está convosco. Como nós falamos, a paz não é a ausência de conflito, mas é a certeza, a convicção de que Deus está conosco em toda e qualquer circunstância, momento, em qualquer história que Ele estiver pairando sobre a nossa vida. De fato, Deus está conosco. Amém? E Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, aquela circunstância foi uma circunstância difícil para a vida de Josué. Mas Josué, ele foi a representação da conquista de territórios e retirada de domínio sobre esses territórios. Deus vai levantar a igreja do Senhor para conquistar territórios. E o posicionamento que ele teve para a conquista de territórios, para ambientes que Satanás ainda domina, lugares territoriais, físicos mesmo, e lugares espirituais, Deus vai levantar intercessores, homens que param antes para ouvir a voz do Senhor. E por isso que no seu momento de oração, Deus se apresenta, o próprio Deus se apresenta para ele. A palavra de Deus fala que um anjo se apresenta para ele, mas se não me engano, o anjo está com a letra A maiúscula, que representa a presença de Deus. Ele se coloca diante de Josué para dar uma estratégia para Josué. Josué entra em espírito de batalha ali naquela circunstância e fala para o anjo: tu és dos nossos ou tu és contra nós? Irmão, é exatamente essa circunstância que nós estamos vivendo. É de sensibilidade, de percepções. Mais do que fazer qualquer coisa, você tem que ler o cenário de Deus na tua vida. O cenário de Deus nessa geração. O cenário que Deus está propondo para que você viva junto com Ele. As batalhas que Ele vai sim te confiar. Então entenda uma coisa. Você tem que estar só com o coração atento, sensível. Mais do que você está construindo uma torre para você, Deus quer construir um lugar secreto na tua vida. Escute isso, guarde isso no seu coração. Você tem que estar com a mão na espada, mas não com ela levantada. Guarde isso no seu coração. Você tem que estar com os joelhos dobrados, a mão na espada, mas não precisa desembainhar a espada agora. Não é tempo de desembainhar a espada. Josué se colocou diante daquele anjo e disse: tu és dos nossos ou tu és de contra nós? E o anjo disse: eu venho da parte de Deus. E aí começa a dar uma estratégia para aquele homem. E é legal, irmão, porque Deus, ele tira assim do seu coração algo que era totalmente fora da realidade comum daquilo que se vivia em estratégias de guerra. Ele disse: rodeia a terra por 7 dias, dá 7 voltas a cada dia. No 7º dia, depois da 7ª volta, toca a trombeta e as muralhas de Jericó irão cair. Então Deus está levantando nesse tempo um espírito, uma ação do espírito para gerar intercessão na vida da igreja. Intercessão, irmão, é se voltar para aquilo que Deus está fazendo. Interceder não é dizer para Deus o que Ele deve fazer por nós diante das nossas fragilidades e necessidades. Você vai ter que parar agora para ouvir a Deus diante das estratégias que Ele tem para a igreja do Senhor, do que fazer em tempo de guerra. Então é tempo da igreja se levantar para saber o que fazer e como fazer. Né? Às vezes a gente está se perguntando ao Senhor: Senhor, por que de tudo isso? Irmão, não pergunta por quê. Seja obediente, se volta para a oração, se volta para a intercessão. Há levantado o Espírito Santo de Deus, trazendo corações intercessores para entender essa atmosfera que nós estamos vivendo a partir de uma estratégia que virá do Senhor. Né? A gente está vendo aí muitas barreiras diante de nós, muitas Jericós estão se colocando diante de nós, e não é só da igreja do Senhor, é diante de qualquer tipo de homem. Todos estão reféns das barreiras que estão se propondo diante da nossa vida. Irmão, do mais rico ao mais pobre, está todo mundo dentro de casa. Amém? Da igreja, que é algo mais voltado para a filantropia, do que para uma multinacional que é voltada para o interesse do capital, do capitalismo, que se volta ao lucro. Irmão, todos estão parados. Todos estão parados. Então Deus pegou a todos estão reféns da circunstância que Deus nos colocou. Agora, é tempo da gente lembrar de 2 coisas importantes. Estamos aqui para conquistar a terra que o Senhor está nos dando, mas estamos aqui para tirar também o domínio da terra que Deus nos deu. Amém? Então não é só uma questão de conquistar a terra, de pisar nela. Não é só uma questão como muitas vezes a gente pensa que conquista, está muito ligada a construir uma igreja na cidade. Não, irmão. É muito mais do que isso. A nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores desse século. Deus disse assim: eu dei essa terra para vocês. Josué, ela é de vocês. Só que tem heteus, jebuseus, o povo de Jericó, né, o povo de Ai, todos dominando aquelas terras.
Como, Senhor, tu vai me dar uma terra que tem gente que já domina sobre ela? Porque a nossa guerra é de conquista sobre territórios e retirada dos domínios de Satanás sobre aqueles lugares. Agora, antes de você ter a terra para si, você vai ter que matar os dominadores dela. Então, a nossa guerra começará no espírito. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não é uma questão da gente estar aqui abrindo igreja na cidade. Mesmo que isso aconteça, isso é consequência, irmão. As coisas materiais são consequências das percepções e das motivações e movimentações espirituais. Mas uma coisa eu preciso te dizer, uma coisa eu preciso te declarar. Você precisa primeiro tirar quem está dominando a terra. As muralhas, quando caírem, elas vão te ser portas abertas para tirar o povo de Jericó do domínio da terra. Do povo de Ai do domínio da terra, dos jebuseus do domínio da terra. Deus está te dando a terra por inteira, a plenitude foi dada aos homens, só que você conquista até onde você tem fé, até onde você acredita, até onde você está disposto. Então é tempo de você preparar o coração, mas estabelecer o teu coração no espírito da profecia, como fala no livro de Apocalipse, capítulo, eu não sei se é o 19, se é o 20, nós estávamos lendo ontem, mas a palavra de Deus fala assim, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, é praticar o que ele praticou, advindo de um coração rendido a Deus em obediência. Então, irmão, que o testemunho de Cristo seja o espírito da profecia que vai guiar a tua vida, que vai guiar a tua família, que vai guiar teu coração, amém? Glória a Deus, aleluia! Irmão, dá um glória a Deus, levanta a mãozinha aí, só para eu não achar que eu estou falando sozinho. Amém? Eu vou começar aqui a orar. Se você tiver alguma pergunta, eu vou ver alguns comentários que foram feitos aqui. Da Bia, se arrependimento não tem coração quebrantado, corações quebrantados ouvem a Deus e se movimentam no Espírito. Amém? Glória a Deus por isso. A juventude aqui da Religare postou, né? Forjar espadas das relhas, dos velhos arados e lanças das vossas podadeiras. Encoraja o fraco, dizendo, sou um valente. Joel 3, amém, glória a Deus. É tempo de ler os profetas menores, viu, irmãos? O Ronald botou, as portas dos céus está aberta, e essa palavra está vindo a nós. Glória a Deus por isso. Sim, Senhor, faz assim, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Obrigado aqui pelos comentários. Pastor Wilson de Acaraú, meu querido irmão que está no meu coração. Olha, querido, você é um dos homens que, de fato, eu sinto que Deus está tratando, está moldando, mas vai levantar com poder e força, né? Muitas coisas vão ser feitas através da tua vida, muita coisa vai ser concretizada através da tua vida. Eu só tenho uma palavra para você: persevere, permaneça nesse lugar secreto. Deus está te fazendo entrar numa escola, depois você sair dela, você vai ensinar sobre isso. Ele botou aqui, é tempo de orar, adorar, buscar direção na palavra e ter tempo de intimidade no secreto. Glória a Deus por isso. O Márcio, que está em todas as nossas lives, a palavra vida sem fé é impossível agradar a Deus, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém, glória a Deus por isso. A Bia também fez alguns outros comentários. Glória a Deus, irmãos, porque vocês estão interagindo aqui, estão entendendo a palavra, estão compreendendo que o Espírito está querendo falar, comunicar para nós. E eu sei que nada do que está sendo ministrado aqui vai ser em vão. Tudo vai ter um retorno. Ele diz lá no livro de Isaías 55, assim como desce a chuva e a neve do céu, mas para lá não retorna, mas antes vai regar sobre a terra, dá pão ao que come, semente ao que semeia. Ele diz, essa é a minha palavra, ela não voltará vazia, mas antes prosperará para aquilo que foi enviada. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Fico feliz aqui de ter tido essa oportunidade, de ter ministrado a palavra para vocês. Todos os dias tem sido um desafio, não só para mim, mas acredito que para todos vocês também. Viu? E eu estou sensível a essa situação, a esse cenário que nós estamos vivendo. Você, querido, que está querendo, está passando por lutas, está passando por dificuldades e quer se unir a nós. Você que quer se colocar junto conosco nesse trajeto, nessa proposta. Eu sei que às vezes parece muito passiva a tua posição, né? Você está ouvindo, eu estou falando, você está sendo ministrado, eu estou ministrando, mas eu quero te dizer que a gente não faz igreja por ministração, a gente faz igreja por dedicação, por envolvimento. E eu estou aqui para me envolver também com você, tá? Eu estou aqui para me envolver com tua família, com teu coração, com as tuas circunstâncias difíceis, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Então nós temos a igreja, a nossa congregação, que vai estar trabalhando nesse tempo de distanciamento físico com a aproximação virtual. Então a gente quer marcar alguns encontros pessoais com você.
né? A gente tem uma equipe maravilhosa de pessoas que podem estar participando junto comigo, junto com outras lideranças, para estar te ajudando. Eu sei que muita gente tem falado comigo, eu não tenho dado conta disso. Tá? Eu não tenho dado conta, verdadeiramente não tenho dado conta, eu sou só sou limitado, tenho mulher para cuidar, tenho casa para cuidar, tenho que pagar conta como todo mundo paga conta, tenho 2 filhas, tenho gêmeas para cuidar, tem uma igreja para poder zelar por ela, para dar destino a ela, tem muita coisa que eu me envolvo, mas eu quero te dizer que a gente tem uma equipe para poder estar aqui te dando esse suporte, essa base, para você seguir e suportar esses dias ruins, né? Houve uma determinação aí que a igreja pode sim abrir suas portas, e a gente vai vamos abrir em processos, vamos começar abrindo virtualmente para você, tá bom? Nesse domingo a gente vai ter culto virtual, tá? Vou logo informar todo mundo, nosso culto vai continuar sendo virtual, a gente vai tentar se estruturar melhor, se preparar melhor, fazer algo agradável para Deus, mas que atenda a tua necessidade momentânea, tá bom? E aí a gente vai deixar o contato da própria igreja. Você entra lá, vai no direct da igreja Religare, e você já fala lá conosco, tá bom? Você fala lá conosco, comunica o que você está passando, se você quer conversar, o melhor horário para isso, pode comunicar lá, irmão, fica à vontade, a gente vai tentar dar suporte a todas as pessoas que nos provocarem. Vai no direct da igreja, ou então vai no meu perfil também, que é Thiago Medeiros G. Você vai lá, fala comigo, fala com qualquer outra pessoa que esteja talvez aqui, que você já conheça como líder dessa casa, e a gente vai tentar te ajudar. E estamos assim abrindo as nossas portas, tá bom? Estamos aqui abrindo as nossas portas da igreja para você. Deus te abençoe, vamos fazer essa oração? O Wilson botou aqui, amém, pastor, conte comigo, quero estar junto nessa missão com vocês, glória a Deus. A Aline botou assim, Deus tem tocado a minha vida e a minha família de forma profunda através da dedicação abençoada dos irmãos dessa congregação, glória a Deus. Isso é verdade, Márcio, isso é a unidade do corpo, amém? Então convide outras pessoas também a participar, se você sabe que alguém está precisando, então nos provoca, a gente está aqui para servir você, tá? Eu sei que eu não vou conseguir servir particularmente a todos, mas indiretamente sim. Então a gente quer dar suporte à tua vida, e eu sei que tem muita gente cheia do Espírito Santo que pode te ajudar, tá bom? Ninguém é tão pobre que não possa ter algo para oferecer, ninguém é tão rico que não se necessite de algo. Então nós estamos nessa busca de nos ajudarmos, de nos suportarmos, amém? Então, Pai, no nome de Jesus, te agradeço, ó Deus, por tudo aquilo que Tu tem promovido no nosso meio. Obrigado por essa palavra, nós queremos selar na nossa vida, na nossa história. Queremos vê-la cumprir, ó Deus, e queremos, meu Deus, de fato, nos posicionarmos corretamente diante das coisas que o Senhor está fazendo. Queremos entender, Senhor, as movimentações do céu para nos movimentarmos de forma proporcional, Senhor, e real, Senhor, aqui na terra. Espírito Santo, toca a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, ó Deus, os nossos corações de pais, mães. Meu Deus, faça com que, de fato, a essência da família não se perca. Pai, que possamos voltar alguns passos atrás para poder caminhar mais velozmente, Senhor, nos próximos cenários da nossa vida, nos próximos capítulos da nossa história, Senhor Jesus, para nos dar velocidade. É necessário, talvez, paralisar muita coisa agora, Pai. Eu te peço, Senhor, que Tu dê essa prudência à igreja, que Tu dê esse posicionamento assertivo à igreja. Pai, no nome de Jesus, onde tiver gente depressiva, angustiada, assustada, meu Deus, perplexa com essa situação que nós estamos vivendo, Pai, por favor, visita elas através de irmãos, pessoas, através de palavras, através, meu Deus, do Teu Santo Espírito, mas vai ao encontro de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. É assim que eu te peço e também te agradeço. Amém, amém, amém. Tem uma pessoa aqui falando, It's me, né, Cris, 83. Ore por mim, pastor, eu estou fazendo algo que Deus tocou no meu coração para fazer e sei que o preço por isso pode ser minha saúde comprometida, mas tenho fé, glória a Deus. Você deve estar trabalhando na área da saúde, né? It's me, Cris, faz um favor, fala com a gente lá no direct, tá? A gente quer conversar com você, ter um tempo de qualidade com você,
tá bom? Mas com certeza eu vou estar orando pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a vida da Cris nas tuas mãos. Senhor, eu não sei o que ela tem feito, mas provavelmente, meu Deus, já esteja se envolvendo aí na área da saúde, servindo pessoas, amando pessoas, zelando e cuidando da saúde dessas pessoas. Meu Deus, independentemente do posicionamento dela, eu te peço livramento, blindagem. Ó Deus, suporta as necessidades dela, dá a ela, Senhor, uma estrutura nas suas emoções, na sua mente, meu Deus, e também no seu corpo, para suportar esse momento que ela está vivendo junto conosco. Pai, abençoa ela, enriquece ela quanto a prosperidade, ó Deus, em áreas que ela necessite, Espírito Santo, em favor da vida dela, Senhor, porque ela está trabalhando em favor da vida dos outros. É assim que eu te clamo, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Glória a Deus por isso. Tá aí, Cris. Tá cuidando de um bebê, né? Os meus amigos estão com vírus. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Isso é tão válido, né? E ao mesmo tempo nos motiva a acreditar em muita coisa que está surgindo no meio desse caos, né? Porque a gente pensa assim, né? Tá vendo esse caos todo, essa circunstância toda, mas eu estava vendo até uma reportagem que fala que o número de suicídios tem diminuído, o número de assaltos também, aqui pelo menos no Brasil, e também uma coisa que é interessante, abortos não têm ocorrido, né? Pelo menos o registro deles. Então, é algo que a gente tem que parar, às vezes, para pensar e ver, de fato, o que Deus está fazendo, né, por trás de tudo isso. Além de tudo, levantando pessoas que talvez, assim, estavam tão paradas, né, queriam tanto servir as pessoas, a igreja e o que for.